dia a todos. É com prazer que iniciaremos agora o nosso 8º torneio de debates, tá certo, gente? Sejam todos bem-vindos. Vou ler um pouquinho sobre o que é um torneio de debates, porque tem muitos alunos e pais de primeira viagem, tem alguns que são veteranos aqui, né? Então, para esclarecer um pouquinho como vai funcionar essa dinâmica. Com 8 anos de tradição em nossa unidade escolar, o torneio de debates tem se consolidado como uma das práticas pedagógicas mais significantes no fortalecimento do protagonismo juvenil e na formação integral dos nossos estudantes. Ao longo desse percurso, vivenciamos momentos memoráveis, marcados por discussões ricas, embates respeitosos e demonstrações impressionantes de naturalidade, pesquisa e argumentação por parte dos discentes. O debate é, por natureza, uma atividade baseada na contestação, fundamentada em que 2 ou mais pessoas divergem e expõem seus pontos de vista, refutando argumentos opostos de maneira crítica e construtiva. No contexto do Programa Ensino Integral, PEI, essa metodologia ganha ainda mais força, ao promover o desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia, da escutativa e do respeito à diversidade. Mais do que uma competição de ideias, o debate em nossa escola é uma ferramenta de aprendizagem ativa que estimula o interesse pela leitura, pela pesquisa e pela reflexão sobre temas atuais e relevantes. Ele contribui diretamente para o aprimoramento das competências comunicativas, retóricas e analíticas dos participantes, preparando-os para a vida social, política e profissional. Ao integrar o debate ao currículo e às ações interdisciplinares, uma proposta do Programa Ensino Integral, estamos não apenas formando alunos, mas pessoas que serão preparadas academicamente para este mundo ao qual vivemos. Nós também estamos preparando cidadãos conscientes que podem dialogar, se posicionar, ouvir e contribuir com uma sociedade mais justa, plural e democrática. O 8º ano que eu estou aqui, assim, nós temos vários parceiros que nos proporcionam isso, né? E, assim, são indispensáveis para nós, são os nossos jurados. Eu vou apresentá-los, eu gostaria de uma salva de palma para eles. Primeiramente, nossa parceirona, e hoje ela está concedendo mais uma vez o prêmio, né, para a equipe vencedora, que é uma bolsa no cursinho Conexão para Vestibulares. E tem uma novidade para esse ano, né? Se alunos quiserem fazer o ano que vem, também será permitido, né? Pode ser ou esse ano ou no ano que vem, o aluno pode escolher. Então, se os alunos da 2ª série... Alunos que sejam da 2ª série ou da 1ª, se vencerem, eles poderão fazer no próximo ano. Esse cursinho que tem sido de grande valia para os alunos conseguirem atingir, né, as metas e passar no vestibular. Nós temos vários alunos, né? Então, aqui uma salva de palmas para a Mariane Magalhães, diretora e proprietária do Colégio Conexão. Muito obrigado, Mar, por sempre estar conosco. Outra pessoa que eu sou muito feliz de estar aqui presente conosco é a nossa querida Ângela. O ano passado ela não pôde vir, mas esse ano ela está aqui presente. Muito obrigado, Ângela, sempre conosco. Ela é supervisora de ensino, a nossa diretoria de ensino. Outra PEC, professora especialista do currículo, que está sempre conosco ali, desde os primórdios da Ana Franco, a Vanessa de Castro. Muito obrigado, Vanessa, por estar aqui conosco. Meu grande amigo, PEC, de Ciências Humanas, ele que traz aí a criticidade das ciências humanas para os jurados. Nosso querido Alessandro Bernardo, palmas para ele. Muito obrigado, Alessandro. Jurados, hoje, mais uma vez, vocês terão a difícil decisão de ver, de perceber, de entender, avaliar quem são, né? Qual será o melhor grupo deste ano de 2025. Certo? Nós temos aí nós teremos 5 debates com 10 grupos, são 50 alunos inscritos e desejo para vocês uma boa escolha. Lembrando, né, Florzinha, que notas quebradas, colocar vírgula ao invés do ponto, para a planilha fazer o cálculo certinho, tá bom?
Agora eu vou pedir para a Silvana vir aqui fazer uso da palavra. A Silvana, todo ano, vem abrir nosso torneio de debates. Em nome de toda a equipe Ana Franco, gostaria de cumprimentar os presentes, nossos alunos, e cumprimentar com grande carinho os nossos jurados, com essa missão incrível hoje, porque a gente fala assim, é até fácil, é difícil também fazer as coisas, mas avaliar é um momento muito difícil. E a gente fala assim, são pessoas que participam da nossa escola de uma forma assim, pontual, né? Então vem para fazer uma avaliação também da escola, um acompanhamento, estão lá conosco. E não tem a vivência, né, do dia a dia que nós temos. Porque, gente, esses 50 alunos, né, que são 10 grupos, né, que teremos 10, os debates, eles preparam muito, eles pulam por aquela escola, buscam, se reúnem, são preparados, eles se preparam muito para esse momento. Então, olha a responsabilidade de vocês hoje para avaliar um trabalho que tomou muito tempo deles, muita energia. Vocês não imaginam o que eles fazem, o que esses alunos fazem para estar aqui. Então é com muita honra, viu? E valorização, gratidão por vocês estarem nessa mesa com essa responsabilidade. Aos nossos alunos que vieram aqui prestigiar, muito obrigada, porque as pessoas falam assim, mas hoje é um dia letivo, né? Todos deveriam estar aqui. Só que quando a gente sai do ambiente que está programado, né? Que é a escola, os alunos, nós tivemos alunos que deu uns perdidos por aí, nós já vimos, entendeu? Por quê? É um espaço diferenciado, é um espaço de evento, e que muitos, né, hoje falam assim, é só um evento. Alguns alunos não vieram na edição passada, outros alunos que são da primeira série não conhecem o evento, mas o importante hoje é que vocês que estão aqui terão a oportunidade de presenciar algo que eu considero assim inédito, porque ele surgiu de uma metodologia de trabalho aplicada pelo professor Felipe num determinado momento, ou seja, há mais de 8 anos atrás, porque nós estamos na 8ª edição do debate, né, do torneio de debates, e a partir de uma ação protagonista que os alunos pediram, vamos fazer isso um evento maior, porque foi grandioso já na sala de aula. E partindo de um protagonismo juvenil e de um protagonismo sênior, a Escola Ana Franco foi abrilhantada, né, com mais um evento de sucesso. E eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um agradecimento a todos, a equipe que está aqui, aos alunos, porque todos os eventos realizados neste ano teve um comprometimento, um envolvimento e um resultado muito satisfatório. Então, eu vou falar dos 2 recentes, né? Nós tivemos uma festa junina que acho que foi a melhor de todos os anos que nós já tivemos, que foi, assim, incrível. Um torneio, interclasses, né? Que foi, assim, impecável, de uma finesse, porque os alunos souberam realmente o espírito competitivo, sem ter, assim, que normalmente tem umas broncas no meio, né? Quando tem interclasses. Foi lindo. Os nossos alunos, as salas tiveram uniformes especiais, fotos com momentos tão finos, tão lindos, né? Que a gente fala assim, que escola que é a Ana Franco, que alunos, que famílias, né? Eu costumo falar assim, nós somos uma escola que acolhemos muito as famílias e respeitamos demais o que eles são para os seus filhos, né? Porque a gente fala assim, quem são os pais dos nossos alunos? São famílias maravilhosas, que confiam na educação, que investem na educação dos seus filhos. E é algo que faz a diferença. Vocês vão ver hoje nesses momentos do debate,
o quão grandiosos são os nossos alunos. Eu desejo a todos agradecer, Fê, você, pela coragem, né? Porque eu falo assim, é um evento que se tornou público, numa dimensão tão grande, que exige de você desprender uma grande atenção, né? Não é simplesmente uma aprendizagem como uma aula de oratória que você faz brilhantemente. Obrigado. Mas é trazer ao público, né, alunos que fazem, além do uso do conhecimento adquirido na oratória, também a construção de um conhecimento, gente, que não é fácil. Hoje, as pessoas dizem sim para tudo, as pessoas dizem sim para uma informação da internet, caem em golpes. Porque não tem, o que os nossos alunos vão apresentar hoje, saber argumentar e se posicionar defendendo o seu ponto de vista. Isso é uma coisa grandiosa. E que na nossa escola não é feito só para um debate, ele é feito constantemente. Eu falo assim, a formação é integral, mas a área das humanas trabalha algo que traz no aluno um espírito crítico e defensor das suas ideias muito grande, né? Com a filosofia, com a própria oratória agora que nós temos no nosso... Eu sou encantada pelo trabalho que a minha maravilhosa equipe desenvolve na Ana Franco e muito feliz com as famílias que compõem e alunos que compõem a nossa escola. Desejo a todos um ótimo dia, um trabalho maravilhoso e um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Muito bem, dando continuidade aqui, eu gostaria de agradecer a presença da nossa PEC, qualidade de aula, Adriana Aparecida Domingues Alonso, palmas para ela, sempre foi uma grande parceira também. Inclusive, quando ela era diretora do Caetano, ela nos cedeu o anfiteatro para fazermos, eu acho que a quarta edição do nosso torneio de debates lá. Muito obrigado, Adriana, pela presença. Eu gostaria de agradecer também a nossa vice-diretora Elisângela, por estar sempre conosco, palmas para ela. Sempre ali ela, nos bastidores, organizando as planilhas, tem muito trabalho da Eli conosco. Agradecer a nossa CGPG, Daniele, sempre presente conosco. E também toda a nossa equipe da Ana Franco, ali, os professores, né, de todas as áreas, ciências humanas, de linguagens, de ciências da natureza e matemática. Uhul, né? Palmas aí para os nossos professores, para a nossa equipe toda, né, para todo mundo que está ali nos bastidores, para quem ficou lá na escola trabalhando, como a Andréia. Né? Então, eu acho que a equipe é o que resulta no sucesso da Ana Franco, essa equipe coesa. Certo? Então, gente, para darmos início à nossa cerimônia, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvi
Torneio. Gostaria de agradecer aí alguns apoiadores, né? Primeiramente o Colégio Conexão, aí representado pela Mariane, muito obrigado por sempre estar conosco, né? Gostaria de agradecer também a UNOeste, que cedeu premiação, caixinhas de som, para os debatedores que serão destaque na primeira fase, tá? Então nós temos 5 prêmios aí que conseguiram, a Dani trabalhou nos bastidores aí para conseguir para nós. Agradecer a Reval, Atacado e Papelaria, empresa de Itapuí, cidade da qual eu venho todos os dias, né, que nos agraciou com 25 kits. Então, os 5 primeiros grupos conseguirão, aí obterão esses kits de material escolar doados pela Reval, né? Então, são os nossos patrocinadores. Também gostaria do apoio da FATEC, que por sempre está cedendo aí esse espaço maravilhoso para podermos fazer esse evento de qualidade, tá certo? Antes de começarmos, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funcionam as regras do torneio, certo, gente? Então, nós vamos ter 2 fases. A primeira fase, nós teremos 5 debates, certo? E esses 5 debates, eles alternarão entre o sim e o não. Cada integrante terá 3 minutos para falar. Aqui à minha direita nós temos o Edras. O Edras é o homem do tempo, o homem da história. Então ele vai ficar com o cronômetro ali. Esse cronômetro está projetado, está um pouco fraco, mas eu acho que vocês conseguem ver. Então, quando der 3 minutos, se o aluno estiver falando, eu vou interrompê-lo. Então ele tem 3 minutos para falar, para articular o pensamento dele, certo? E depois, né, cada participante aqui será avaliado de 0 a 10. A soma total dos 2 melhores grupos fará a final ainda hoje, né? O tema da final é um tema bastante polêmico, controverso. Os robôs poderão substituir professores em sala de aula? Sim, não? E aí, o que vocês acham? Então, os 2 melhores grupos terão que debater esse tema aqui, na hora, no laço, né? Então, espero que tenham se preparado para essa etapa final. Mas, a primeira fase, ela consiste na exposição dos 5 temas, bom? E os jurados aqui, eles avaliarão 4 critérios. Quais são eles? A oralidade, que é a capacidade de falar bem, de postura corporal. A compreensão do tema. O aluno, ele entendeu e desenvolveu esse tema, ou ele fugiu, ele falou de outra coisa que não faz muito sentido. Clareza e coesão nos argumentos. Ele utilizou referências teóricas, científicas, filosóficas, literárias, artísticas. É um texto que tem esse referencial. E respeitar o tempo e as regras do debate. Não adianta vir aqui e falar 30 segundos. Então, eu sempre falei para eles aí, nas orientações que eu fiz ao longo do bimestre, né? Otimize o tempo, use aí de 2 minutos e 30, 2 minutos e 40, 2 e 50, certo? Para você conseguir uma pontuação boa. E também não ofender os direitos humanos, tá certo? Belezinha? Então, eu acho que já está na hora, né? Tudo ok aí? Tudo ok? Então, nosso primeiro tema é: os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial? Para afirmar, chamo os políticos por acaso. Palmas para eles. Isabelle, Giovana, Luiz Fernando, Luiz Felipe e João Vitor. Muito bem. Negando que os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial, nós temos a Girl Talk, o grupo composto pela Isadora, Sara, Maria Eduarda, Sofia e Ana Lívia Rodrigues.
Muito bem. Convido agora a aluna Isabelle Milena para fazer uso da palavra. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial? É com grande honra que me dirijo a vocês nessa ocasião e também gostaria de expressar minha sincera gratidão pela presença de cada um. Meu nome é Milena, uma política por acaso, e hoje falaremos sobre por que os Estados Unidos ainda ditam a hegemonia mundial. Antes de mais nada, é essencial compreender o conceito de hegemonia. Hegemonia trata-se da influência predominante de um país sobre os demais, moldando todo o seu modo de vida. E poucos países ilustram isso tão bem quanto os Estados Unidos. Como disse Barack Obama, a história americana é repleta de momentos em que caímos, mas sempre nos levantamos. Nunca fomos um povo que desiste. E essa resiliência é fundamental para a trajetória hegemônica dos Estados Unidos. Ela começa com a crise de 1929, quando a quebra da Bolsa de Valores revelou os limites do liberalismo econômico. A resposta veio com o New Deal, um conjunto de medidas que fortaleceu o Estado e ajudou na recuperação econômica. Esse fortalecimento permitiu que os Estados Unidos saíssem da Segunda Guerra como potência central, iniciando a Guerra Fria contra a União Soviética e consolidando sua liderança militar, política, econômica e cultural em um período de 46 anos. A chegada do homem à Lua em 69 simbolizou seu avanço tecnológico, e com o fim da União Soviética em 91, os Estados Unidos tornaram-se a única superpotência, consolidando ainda mais a sua hegemonia. Além disso, ao conter o comunismo e reconstruir a Europa com o Plano Marshall, os Estados Unidos criaram instituições como a OTAN, o FMI e o Banco Mundial, que até hoje refletem sua influência global. Inclusive, nesse contexto, é interessante ressaltar que de 194 países, 190 já dependeram dos Estados Unidos de alguma maneira. Para ampliar um impacto visual, o que estamos afirmando, todas as marcações em rosa aqui representam os países que já dependeram dos Estados Unidos. E isso chega a ser curioso, visto que na geopolítica atual muito se fala da nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. A China, localizada no sentido oposto da América do Norte, também já dependeu dos Estados Unidos em momentos como nas décadas de 80 e 90, no início da abertura econômica. Os investimentos dos Estados Unidos foram fundamentais para o desenvolvimento inicial da indústria de exportação chinesa. E, além disso, a China dependia do mercado consumidor americano para vender os seus produtos. E em termos de desenvolvimentos tecnológicos e econômicos, a China é o único país capaz de chegar perto dos Estados Unidos. Mas apesar do crescimento do PIB chinês, que se aproxima cada dia mais do PIB americano, vale lembrar que PIB serve apenas para acordos internacionais e não reflete o plano de desenvolvimento de um país. E antes de encerrar a minha fala, eu deixo a equipe oponente uma pergunta. Se o inglês domina a ciência, o dólar manda na economia e a Netflix dita entretenimento, então me diga, quem de fato saiu do centro do mundo? Muito obrigada. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial, negando tal questão, a aluna Isadora fará uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, é importante a gente ressaltar o significado da palavra hegemonia. De acordo com o dicionário online de português, é o poder que algo ou alguém exerce em relação aos demais. Supremacia, domínio, influência absoluta, liderança ou superioridade em áreas como política, economia e cultura. Para explicar um pouco melhor, vamos voltar na época que os romanos ditavam a hegemonia mundial. Eles eram um povo que eram reconhecidos pela sua incrível capacidade de governar, construir e organizar territórios. Agora eu te pergunto, o que se sabe sobre eles atualmente, além de história? Nada além de memórias. E os Estados Unidos caminham para o mesmo caminho, apenas serem novos capítulos dos livros. É inegável que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência. Mas atenção, eles não estavam sozinhos. Eles estavam em um grupo que eram chamados de aliados. Juntos dos Estados Unidos, tinha a União Soviética, a Inglaterra e a França. Esse equilíbrio foi tão forte que resultou na criação da ONU, em 1948. Uma organização multilateral que foi feita para manter a paz mundial e para não haver mais a Terceira Guerra. E hoje, com um mundo ainda mais complexo, é verdade que os Estados Unidos ainda possuem uma grande influência. Mas atenção, essa influência está em declínio. Por exemplo, a Rússia, que possui o maior arsenal nuclear do mundo, e
e vários países que seguem suas culturas e tradições sem a submissão dos Estados Unidos. E mais, se os Estados Unidos realmente ditassem a hegemonia, não existiriam blocos alternativos como a BRICS, por exemplo, que atualmente reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que desafiam abertamente a economia americana. Se existisse tal hegemonia, não veríamos países ignorando sanções americanas e estabelecendo rotas comerciais fora do dólar. Isso não é hegemonia, isso é resistência, contrapoder e equilíbrio global. Portanto, embora os Estados Unidos tenham sido, sim, um ator muito poderoso, eles não têm mais, se é que um dia tiveram, a hegemonia mundial. Vivemos em um mundo multipolar, onde várias nações compartilham, disputam e negociam poder. Muito obrigada. Começou alto nível, hein, galera? Olha só, hein? Eu adoro esse tema, adorei esse tema, aliás. Acho muito interessante, muito conveniente. Vamos lá. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial, afirmando tal questão. Convido a aluna Giovana a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Giovana, uma política por acaso. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o grupo oponente por reforçar a ideia de hegemonia para a gente ver se a gente está falando no mesmo idioma. Em segundo lugar, eu queria afirmar que, apesar de projetos como o BRICS, União Europeia, existirem, nenhum deles tem a força suficiente para bater com os americanos. Principalmente porque projetos como a moeda do BRICS ainda estão só no papel. Agora eu queria falar sobre um tópico muito importante: hard power e soft power. Hard power é o poder pela força militar, sendo bélico, invasivo. Já soft power é o poder cultural, sendo persuasivo e bem sutil. Agora, eu pergunto a vocês, qual país mais investe em exército no mundo hoje? Isso mesmo, segundo o CIPRI, o Instituto Internacional para a Paz de Estocolmo, os Estados Unidos gastam cerca de $1 trilhão com o setor militar. A cultura americana valoriza esse poder. Tanto que são o único país que tem bases militares em todos os continentes. E ainda lideram a OTAN, a aliança militar mais estratégica do mundo. E isso envolve em guerra não é de hoje. Guerra da Coreia, Vietnã, Golfo, Síria, Afeganistão e Iraque. E hoje, Ucrânia e Israel. A situação da guerra russo-coreana, os Estados Unidos já doou cerca de $20 bilhões em ajuda aos ucranianos, principalmente em armamento. Na guerra entre Gaza e Israel, o apoio político e militar estadunidense a Tel Aviv tem dificultado os acordos de paz e agravado a situação humanitária do local. Agora, vendo a outra face do poder, podemos afirmar que os Estados Unidos está no nosso dia a dia. Marcas como Apple, McDonald's, Amazon, Netflix estão em todos os lugares. Isso também é influência. No entretenimento, mesmo com o crescimento da cultura asiática, os sites americanos que ajudam. Netflix, Amazon Prime e YouTube, todos são americanos e são os principais divulgadores da cultura asiática. Gêneros como jazz, rock, rap, pop e blues nasceram nos Estados Unidos. E cantores como Madonna, Rihanna, Beyoncé e Michael Jackson exportam mais do que canções. Vendem também o American Way of Life. Ou seja, o sonho de vida americano. E as redes sociais? Vocês podem falar do TikTok, mas mesmo sendo chinês, as coreografias, as piadas, as músicas que tocam são todas moldadas no molde americano. E agora, eu vos pergunto, se eles dominam do campo de batalha ao que consumimos, qual outro país domina tanto quanto os Estados Unidos? Obrigada. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial, negando tal questão. A aluna Sara fará uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Sara. Eu vou defender que não, hegemonia dos Estados Unidos. Durante boa parte do século XX, os Estados Unidos exerceram liderança quase absoluta no cenário global. No entanto, os tempos mudaram. Defendo que essa hegemonia já não existe mais. Hoje, vivemos em um mundo multipolar, com diversos centros de influência, e isso deve ser reconhecido.
Na área tecnológica, essa mudança é evidente. A TSMC, sediada em Taiwan, é atualmente a maior fabricante de chips do mundo, onde empresas como a Apple e a Nvidia dependem diretamente dela. Isso mostra a dependência dos Estados Unidos em relação às empresas do leste asiático. O domínio tecnológico está sendo compartilhado. A recente taxação de 145% sobre os carros elétricos chineses revela algo importante. Os Estados Unidos estão se protegendo e não liderando. O crescimento de marcas como BMW e Toyota indica que a inovação deixou de ser exclusivamente americana. Como disse o economista Joseph Stiglitz, abre aspas, nenhuma nação pode mais reivindicar o monopólio da inovação, fecha aspas. Na esfera digital, esse cenário é ainda mais claro. Plataformas como o TikTok, da ByteDance, superam o Instagram e Facebook entre o público jovem. A Tencent é uma das maiores forças nos campos dos games. Empresas como Alibaba e Xiaomi são referência global. Os Estados Unidos perderam o domínio dos principais espaços virtuais. E no campo cultural, não é diferente. A hegemonia também se dilui. O sucesso mundial do K-pop, da série Round Six e do filme Parasita revelam isso. O cenário global já passou, perdeu os Estados Unidos nesse ramo. A própria Netflix é um dos exemplos clássicos disso. Ela precisa de conteúdos asiáticos e de outros países para se manter, assim como outras plataformas que são criadas pelos Estados Unidos. Além disso, marcas da Europa e da Ásia, como Louis Vuitton, Samsung, Sony, entre outras, influenciam tendências e comportamentos, moldando o imaginário coletivo, com tanta força quanto qualquer outra empresa americana. O mundo de hoje é diverso e em constante transformação. A hegemonia americana, e um dia já foi, já não se sustenta mais. Como afirmou o Val Noah Harari, abre aspas, a liderança do século XXI será definida mais pela colaboração do que pela imposição, fecha aspas. A hegemonia dos Estados Unidos pertence ao passado, mas o presente pertence ao mundo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Sempre um alto nível, os argumentos muito bem pautados, geopolítica, história. Parabéns, viu? Estou gostando do que estou vendo, estou orgulhoso por vocês. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial. Luiz Fernando fará uso da palavra afirmando o sim. Bom dia, meu nome é Luiz, um político por acaso. Gostaria de, primeiramente, começar relembrando que a equipe adversária não respondeu as perguntas que foram feitas e dizendo que podemos afirmar com segurança que a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos ainda é uma realidade, por mais que países ricos como a China tenham se desenvolvido significativamente em setores importantes. Os Estados Unidos permanecem o maior produtor de tecnologia do mundo e abrigam as maiores empresas, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, OpenAI, e concorrentes como a DeepSeek foram feitas para competir. A China não se torna dominante por fazer esforços para dividir o mercado. Os Estados Unidos é dominante por não haver competição em diversos setores da tecnologia. Um exemplo é que os sistemas operacionais mais utilizados do mundo são iOS, Android e Windows, todos estadunidenses. Muitos concorrentes de empresas estadunidenses só cresceram com investimentos do Plano Marshall, Toyota, Samsung, e esses investimentos geram lucro aos Estados Unidos e mantêm esses países sob sua esfera de influência. O próprio K-pop foi pautado no pop americano e ainda assim é propagado por meios americanos, gerando lucro para os americanos. Ademais, o símbolo do avanço tecnológico, o epicentro da inovação científica global é o Vale do Silício, que investe em bilhões nas mais avançadas tecnologias do mundo. Além disso, as universidades mais prestigiadas são estadunidenses, Stanford, Harvard, MIT, e outras universidades prestigiadas de fora dos Estados Unidos, Cambridge, Oxford, ainda assim têm acordos de pesquisa com os Estados Unidos, enquanto China, Rússia e outros países permanecem isolados em setores chaves. Suas tecnologias mais avançadas são dependentes dos chips feitos por Taiwan, aliada dos Estados Unidos, e semicondutores feitos pelos Estados Unidos. Então, quem realmente domina o mercado? Já que as restrições dos Estados Unidos a empresas chinesas, a Huawei, a SMIS, mostrou que a China ainda é dependente dos Estados Unidos e tecnologias ocidentais em grande parte de sua indústria.
Os Estados Unidos sem a China perdem uma boa parte do seu mercado consumidor. A China sem os Estados Unidos perdem a sua indústria. Então, quem de fato manda em tecnologia? Muito obrigado. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial. Negando tal questão, a aluna Maria Eduarda Navarro fará uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Eu sou Maria Eduarda Navarro e vim defender que não, os Estados Unidos não continuam ditando a hegemonia mundial. Para começar, eu gostaria de dizer, durante o século XX, ninguém ousava questionar os Estados Unidos. Eram o centro do mundo, ditavam a economia, controlavam a política e exportavam cultura em massa. Mas hoje, falando dos dias atuais, será que realmente os Estados Unidos continuam com toda essa soberania? Nos últimos anos, vimos um império hesitar sobre o lema do American First, mas não seria mais honesto dizer American Alone? Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, deixaram a OMS em plena pandemia e desfizeram acordos históricos que demoraram anos para serem consolidados. Então, eu pergunto a vocês, isso realmente é considerado liderança? Ou algum tipo de isolamento disfarçado de patriotismo? Enquanto isso, a China seguiu avançando. Um país que há um século possuía um PIB menor do que o da Califórnia, hoje já representa 17% da produção mundial. E a previsão é clara. Segundo a BBC, em 2028, a China deve ultrapassar esses dados. 5 anos da data prevista anteriormente, 5 anos já foram reduzidos dessa data. Então eu pergunto, o que irá acontecer daqui para frente? E o avanço não para na economia tradicional. No ramo da tecnologia, a China vem desenvolvendo a DeepSeek, como já citado anteriormente. O que meus adversários esqueceram de comentar é que a DeepSeek custou cerca de 5 milhões de dólares, enquanto o ChatGPT custou mais de 1 bilhão. O impacto, eu respondo para vocês, Big Techs americanos sofreram desfalques de mais de 1 trilhão de dólares. Ademais, a China trabalha em versões ainda mais atualizadas. Observando de perto os movimentos do Vale do Silício. E para piorar o cenário americano, os BRICS já desenvolvem uma nova moeda para transações internacionais, buscando reduzir a dependência do dólar. No campo geopolítico, a crise em Taiwan expõe ainda mais essa fragilidade. Como confiar em um país que depende de mais de 90% de chips de alta tecnologia de uma pequena ilha? Uma ilha que banca Intel, Tesla e Google, todas dependentes, e a China, de tempos em tempos, cerca essa ilha com exércitos militares, deixando claro, quando quiser, ela pode mudar as regras. E qual é a reação dos Estados Unidos em meio a tanto caos? Discursos sobre anexar-se ao Canal do Panamá ou comprar a Groenlândia? Portanto, sim, os Estados Unidos têm influência e poder, mas insistir na ideia de que os Estados Unidos continuam comandando a ordem mundial é ignorar a nova realidade. Obrigada. Excelente, está muito bom. Os argumentos estão excelentes, parabéns. Eu estou na dúvida, hein? Não sei quem dita hegemonia do mundo agora. Tudo bem, vamos lá. Para a última rodada deste primeiro debate, dessa primeira fase, vamos lá. Os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial? O aluno Luiz Felipe fará uso da palavra, afirmando tal questão. Bom dia, me chamo Luiz Felipe e sou mais um político por acaso. E é com imenso prazer estar aqui mais um ano para poder prestigiar esse momento diante de vocês. Para iniciar, gostaria de ditar que sim, os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial diante ao mundo no século XXI. A ONU, criada para promover os direitos humanos e a paz mundial, muitas vezes se vê limitada por questões de interesses de grandes potências. Vemos isso sobre os Estados Unidos. O exemplo mais claro sobre isso é o Conselho de Segurança, no qual o poder é veto sobre as questões do voto do norte-americano, que se faz para proteger os seus interesses e os interesses de seus aliados. Vemos isso como Israel. No cenário atual, a crise do envolvimento em questão de Israel, Irã e os Estados Unidos ilustra muito bem esse domínio. A recente ofensiva americana contra instalações nucleares iranianas aconteceu apesar dos alertas da China, Rússia, União Europeia e principalmente da ONU. Chega a ser irônico, eu acredito.
reforçando que quando os Estados Unidos falam, o mundo se cala, o mundo escuta. Além disso, os Estados Unidos dominam o campo de narrativas globais, decidem quais conflitos irão acontecer e realmente quais terão visibilidade. Isso sim é hegemonia diplomática, sutil, poderosa, argilosa. Sua influência se estende por acordos bilaterais, organismos internacionais e até mesmo pela própria ONU. Mesmo quando não lideram, eles moldam e influenciam. Assim como o conflito entre Israel e Irã não é uma coisa apenas regional, é uma questão internacional. Ele encara que os Estados Unidos continuam sendo os árbitros e os jogadores ao mesmo tempo, no qual eles vetam, se intrometem e ainda por cima, eles manipulam, eles estão diante do que está acontecendo. Como diz Auguste Comte, contra fatos não há argumentos. Nessa manhã, eu juntamente ao meu grupo trouxemos fatos sobre questões políticas, históricas, econômicas e coisas sobre cultura, algo que está no nosso dia a dia. Vocês precisam de mais coisas, mais que estejam explícitas, para vocês perceberem que sim, os Estados Unidos estará sim diante e ditando hegemonia para nós. Muito obrigado. Para encerrar esse primeiro debate desta manhã, convido a aluna Sofia Alcântara para fazer uso da palavra, negando que os Estados Unidos continuam ditando a hegemonia mundial. Bom dia a todos. Venho hoje encerrar nossa rodada de debates. Começo dizendo que os Estados Unidos têm uma nação doente. Ele está na lista de países mais obesos do mundo. De acordo com dados da CDC, em 2023, cerca de 41,9% dos adultos são considerados obesos. Isso se dá devido a uma dieta rica em ultraprocessados, sais, gorduras e açúcares. Um país que tem como base alimentar o fast food e apenas 1 a cada 10 adultos consumindo frutas e vegetais de maneira correta. Isso é um país desequilibrado na área da saúde. Conto também que os Estados Unidos estão no topo do ranking mundial de mortes por mortes de opioides. Nos Estados Unidos tem a produção de fentanil, opioide ultrapotente, utilizados na área medicinal. O que não posso deixar de negar é que mais de 290 mortes por dia são dadas ao uso ilegal do medicamento. Na área da educação, como meus oponentes mesmo disseram, os Estados Unidos contam com ótimos ensinos na área superior. Afinal, quem nunca quis estudar em Harvard, não é mesmo? O ponto está exatamente aí. Um país que conta com os melhores alunos, porém a maioria de suas estrelas acadêmicas e seus avanços científicos são dadas por imigrantes. Agora que suas fronteiras estão fechadas a diversos países, quem irá trazer seus prêmios? Além disso, um país que se gaba tanto por ter um ensino superior de qualidade, deveria primeiramente utilizar mais da atenção ao seu ensino de base. De acordo com o ranking de PISA, os Estados Unidos ficam em 26º lugar. É um programa de avaliação internacional do aluno. No poder militar, é claro que os Estados Unidos é grande, mas em um mundo de conflitos externos e guerras generalizadas, ser sozinho é o suficiente? É claro que sim, temos alianças como a OTAN, mas quando há tensões internas dentro da própria aliança, o que fazer? Trump sugeriu que o Canadá se tornasse o 51º estado do país, dando a entender suposta invasão. Além disso, adotou postura pragmática contra a Europa, fazendo com que o continente fechasse suas barreiras e se protegesse contra os Estados Unidos. A Rússia, como minha colega Isadora comentou, é o maior em arsenal nuclear e tem como parceira estratégica a China. Se em conflitos futuros Rússia e China se juntarem, o que será dos Estados Unidos, que perdeu para países pequenos como o Vietnã e Afeganistão? Será que um país com tanto furos e declínios ainda dita a hegemonia mundial? Muito obrigada a todos. Gente, que orgulho. Nós, professores, independente da área, porque eu acho que aqui o debate ele envolve todas as áreas. Nós ficamos extremamente orgulhosos de ver esses alunos aqui debatendo com argumento, com profundidade. Eu olho assim para os professores, para os gestores, e eu vejo a felicidade deles, né? Muito bom.
E assim, esses grupos não é algo que é de hoje ou ontem, eles estão há meses se preparando, né? Ontem eles estavam na escola discursando, é muito bonito ver o resultado aqui. Então, jurados, vocês terão uma difícil missão esta manhã. E esse tema eu achei muito legal, um tema muito atual, geopolítica, eu gosto bastante desse assunto e foi muito bem explorado em ambos os lados. Bom, então, a Mariane fez uma pergunta interessante. Quem escolhe os temas? Na reunião de humanas, nós professores de humana, que é o grupo gigantesco composto por eu, Felipe, Edras e Deise, nós fazemos uma lista de possíveis temas. Então tem lá 40 temas e depois na reunião geral eu disponibilizo para todos os professores votarem. Daí eu vejo quantos grupos terão e pego os temas mais votados. Então primeiro os professores escolhem um tema final, depois eles votam em 5 temas. Daí os 5, nesse ano, os 5 mais votados foram escolhidos. E esse eu gostei muito, fui eu que dei a ideia desse. Foi bem legal, eu gosto bastante. Mas enfim, vamos lá para o segundo, estão prontos aí, galera tá aí? Belezinha, do outro lado ok. Então, o segundo tema também é um tema filosófico, aí um tema que envolve filosofia, psicologia, biologia, né, Bia? O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Afirmando tal questão, convido o grupo Oratores, composto por Lorenza, Maria Isabel, Maria Júlia, Marjorie e reserva a Lara. Sejam bem-vindas, meninas. Bem, o homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Negando tal questão, convido o grupo Voz Suprema, composto por Paola, Cauã, Richard e Amanda e a Heloísa da reserva. Muito bem. Então, tudo pronto? Estão preparados? Respirem, vamos lá. O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Afirmando tal questão, convido a aluna Lorenza, do grupo Oratores, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lorenza e, introduzindo o meu argumento, eu gostaria de pontuar que os homens são, sim, naturalmente mais violentos que as mulheres. Não se trata de um julgamento moral, mas de uma constatação baseada em dados científicos e históricos. Diversos estudos indicam que fatores biológicos influenciam diretamente o comportamento agressivo. Por exemplo, conforme descrito na Enciclopédia do Comportamento Humano, a testosterona é fortemente associada ao aumento de agressividade em diversos estudos comportamentais e fisiológicos. Além disso, sob a ótica evolutiva, os homens sempre desempenharam papéis relacionados à defesa, à caça e à competição por recursos e parceiros, o que favoreceu o desenvolvimento das respostas mais agressivas como estratégias de sobrevivência. É importante observar também que esse padrão não é exclusividade humana. No reino animal, estudos mostram que, em diversas espécies, os machos apresentam níveis significativamente maiores de agressividade em relação às fêmeas. Por exemplo, em primatas como os chimpanzés e babuínos, os machos são responsáveis pela maioria das agressões dentro dos grupos, onde os machos normalmente obrigam as fêmeas a terem relações sexuais. Outro ponto importante é que as estatísticas de violência comprovam essa tendência. Os homens cometem a maioria dos crimes violentos no mundo, participam mais de conflitos armados e estão mais envolvidos em atos de agressão física. Segundo dados da ONU e da OMS, mais de 90% dos homicídios mundiais são cometidos por homens, que também lideram os índices de participação em conflitos armados e agressões físicas. E se a violência fosse apenas resultado do ambiente social, então por que essa diferença persiste em até mesmo países com alto nível de igualdade de gênero, como a Suécia e a Noruega? Para fechar a nossa introdução do argumento, eu gostaria de ressaltar também que o conceito de desigualdade entre o homem e a mulher persiste desde a época de Aristóteles e até mesmo de Hobbes, pois eles mesmos destacavam que o homem na sociedade cumpria o papel de ser violentamente impulsivo, agressivo e competitivo, enquanto as mulheres exerciam o papel de preservar a vida delas. Obrigada.
homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Negando tal questão, convido a aluna Paola a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Paola. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui pela presença. Estou aqui para contestar que o homem é naturalmente mais violento que a mulher. Venho com uma pergunta. Se o homem é naturalmente mais agressivo, por que há tantas mulheres agressivas em ambientes domésticos, escolares ou virtuais? Será a mesma natureza ou estamos ignorando o papel da cultura na formação do comportamento humano? Primeiramente, lhe afirmo que a agressividade não é biológica. Ela é socialmente construída. Como exemplo, cito John Locke e a sua teoria da tábula rasa, onde ele defende que o homem nasce como uma folha em branco, evidenciando que a sociedade constitui o comportamento e a agressividade. O comportamento humano é moldado pelo ambiente e pela sua experiência de aprendizagem, rejeitando a ideia de que a natureza humana é essencialmente herdada. Jean Paul Sartre também diz que a nossa existência precede a nossa essência, o que significa que nossa existência como ser humano veio primeiro, e só depois, por meio de escolhas e do ambiente, criamos a nossa essência, definindo quem nós somos. Ou seja, cabe a nós projetar e escolher o que queremos nos tornar. Podemos pegar como um fato a pesquisa feita por Marcel Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se perguntou: é verdade que os homens são mais violentos naturalmente? Ele explica que o homem se torna mais violento, pois não é estimulado a agir de outra maneira. Ele diz, abre aspas, não há investimento no homem desde o seu nascimento para que ele possa elaborar melhor a linguagem. Deste modo, o homem não consegue falar de sentimento e por isso briga para se expressar, fecha aspas, afirmando que a sua criação e educação muitas vezes o constrói e muitas vezes o corrompe. Se o homem nascesse agressivo, ele seria agressivo em qualquer lugar do mundo, mas a realidade é outra. Onde a cultura é de paz, o homem aprende a ser pacífico. E onde a cultura é agressiva, o homem aprende a ser agressivo. Se nós aceitarmos a ideia de que o homem é naturalmente mais agressivo, estaremos desistindo da possibilidade de mudança. Nós acreditamos em educação, em recomeço e na humanidade. A agressividade não está no DNA, e sim na criação. E se foi aprendida, pode sim ser desaprendida. Muito obrigada. Só queria fazer um adendo aí. Os dois grupos, gente, são compostos por alunos das primeiras séries, da primeira série B. Então é muito legal ver as primeiras séries chegando na escola e com essa coragem já. Inclusive a primeira série B é a série que mais se envolveu no torneio de debate. Parabéns por vocês estarem aqui, porque não é fácil. Palmas para eles, gente. Então vamos lá. O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Afirmando tal questão, a aluna Maria Isabel fará uso da palavra. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou a Maria Isabel e agradeço a presença de todos. Quero enfatizar em nosso argumento que, ao considerarmos evidências biológicas e neuropsicológicas disponíveis, fica absolutamente claro que a violência masculina não é um simples produto exclusivo da cultura ou do meio social, mas sim um traço profundamente enraizado na natureza do homem. Pesquisas relevantes, como o estudo conduzido por Archer de 2009, publicado na renomada revista Aggressive Behavior, analisaram dados de centenas de populações diferentes ao redor do mundo e demonstraram que os homens, em praticamente todas as culturas e contextos sociais, são muito mais propensos a recorrer à agressão física do que as mulheres. Esses dados reforçam a ideia de que essa predisposição para a violência é um padrão humano universal, presente independentemente das variações culturais e históricas. Além disso, informações fornecidas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes indicam que os homens cometem cerca de 95% dos homicídios no mundo inteiro. Um número alarmante que permanece consistente independentemente do grau de desenvolvimento econômico, do nível de educação ou das normas culturais vigentes em cada país. Esses números expressivos apenas confirmam o que a neurociência já evidenciava. O cérebro masculino, com sua maior reatividade da amígdala
e menor capacidade de inibição no córtex pré-frontal está biologicamente mais preparado para reagir de forma impulsiva e agressiva diante de situações de conflito ou de ameaça. Assim, ao somarmos a ação dos hormônios, especialmente a testosterona, as diferenças estruturais cerebrais observadas e a própria evolução comportamental que se manifesta desde a infância, fica evidente que estamos diante de um fenômeno natural e biológico. Por isso, defendemos com toda a convicção que o homem é, sim, naturalmente mais violento do que a mulher. E para fechar essa ideia com clareza, afirmamos: a biologia não mente. O cérebro masculino é um terreno mais fértil para a violência. Obrigada a todos. O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres. Negando tal questão, convido o aluno Cauã a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, meu nome é Cauã Araújo e hoje eu vim falar de um tema bastante polêmico, que é a violência. A violência não é um fenômeno natural entre os seres humanos. Quando se tem violência, há a perca da razão. Aristóteles falava que nenhum ser humano nasce sabendo fazer algo. Nós aprendemos com exemplos ou por necessidades de sobrevivência. Margaret Mead estudou as condutas dos papéis sociais e ela fez uma pesquisa com 3 tribos da Nova Guiné: Arapet, Mundogumor e Chamboli. Em uma dessas tribos, Margaret percebeu que as mulheres eram dominantes e práticas, enquanto os homens eram mais vaidosos. Na tribo em que as mulheres foram instigadas a ser violentas, elas se tornaram mais violentas. E na tribo onde houve o tratamento igual para os gêneros, não houve comportamento violento nem entre os homens e nem entre as mulheres. E isso reafirma a tese de que os comportamentos violentos são aprendidos e não herdados de forma inata. Se os papéis de gêneros fossem natural, não mudariam de uma sociedade para outra. Como mudam, são invenções culturais. Nas sociedades Arapet, Mundogumor e Chamboli, Mead encontrou papéis invertidos ou iguais para os homens. A natureza é diversa, mas a cultura que decide o que é normal. E aí eu faço uma pergunta: os homens e as mulheres têm diferenças biológicas? Sim, existem diferenças físicas, mas os comportamentos de liderar, cuidar, ser agressivo ou dócil não vem dos corpos, mas da cultura. Mead provou isso ao mostrar a sociedade onde essas funções se invertem. Se os papéis são culturais, podemos mudá-los para uma sociedade mais justa, com políticas públicas, educação igualitária e conscientização sobre estereótipos. São formas de romper desigualdades. E aqui acabo a minha frase com uma frase de um filósofo, que é o Nietzsche. Não foi o conflito de opiniões que tornou a história tão violenta, mas o conflito da fé nas opiniões, ou seja, das convicções. Muito obrigado. Que legal o repertório que os alunos utilizaram. Muito bacana mesmo, assim, bastante coisa aí da biologia, da antropologia, das ciências sociais. Eu falo que o debate é legal por isso, ele instiga, né, essa transversalidade no pensamento. Então você tem que falar e buscar um pouquinho em todas as ciências, né? Na verdade, as ciências todas elas têm que compor um quebra-cabeça que é o conhecimento humano. E é muito legal isso no torneio de debates, que você vê florescer. Todas as disciplinas vêm aqui. Até a matemática, né? E que muitas vezes que existe a população brasileira às vezes é um pouco aversa à matemática, muitas vezes eles trazem os dados, né, estatísticos, então é muito bacana ver isso. Dando continuidade aí ao nosso segundo debate, o homem é naturalmente mais violento do que as mulheres, convida a aluna Maria Júlia a fazer uso da palavra, afirmando tal questão. Bom dia. Antes de tudo, gostaria de me apresentar, me chamo Maria Júlia e vou defender que sim, o homem é naturalmente mais agressivo do que as mulheres. Vamos avançar para o campo social e estatístico. É impossível ignorar a profunda disparidade entre o sexo quando se trata de violência. Uma disparidade que se manifesta em escala global e também no Brasil, mesmo com todas as variações culturais, políticas e econômicas. E essa constância estatística é por si só uma evidência poderosa de que existe algo biologicamente enraizado nesse padrão de comportamento, como eles perguntaram.
Um dos dados alarmantes é que ainda no Brasil, a taxa de homicídios entre homens é cerca de 11 vezes maior do que entre mulheres. Isso se mantém mesmo controlando as variáveis como escolaridade, região e renda. Ou seja, não importa se estamos falando do norte ou do sul, de áreas urbanas ou rurais, a violência tem sim um rosto masculino. E quando se trata de crimes violentos em geral, como assaltos à mão armada, lesões corporais e estupros, os homens são os que mais lideram. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, mais de 90% dos presos por crimes violentos são do sexo masculino. Mesmo quando falamos de agressões praticadas por adolescentes e jovens, a proporção continua a mesma. Os meninos representam mais de 80% dos atos infracionais com uso de violência. E vale lembrar que essa tendência não é exclusividade de países com baixa igualdade de gênero ou com alto índice de pobreza. Na Suécia, país que está entre os primeiros no relatório global de desigualdade de gênero no Fórum Econômico Mundial, os homens não são responsáveis por 88% dos crimes violentos. Se a cultura fosse o único fator, não esperaríamos ver esse padrão em um dos países mais igualitários do planeta. Mas ele está lá, exatamente como nos outros. Além disso, estudos longitudinais mostram que, desde a infância, os meninos apresentam níveis mais altos de agressividade física, mesmo quando criados em ambientes estáveis e sem exposição direta à violência. A agressividade, nesses casos, não é ensinada, é emergida naturalmente. Portanto, se a violência fosse, como alguns afirmam, apenas um produto de operação ou da cultura machista, por que essa mesma predominância masculina aparecesse em praticamente todos os países, dos mais desenvolvidos igualitários até os mais tradicionais? E por isso, deixo aqui uma pergunta muito especial. Como explicar essa constância estatística mundial se não houver uma base biológica? E mais, será que a cultura sozinha conseguiria moldar comportamentos de forma tão uniforme ao redor do mundo? Obrigada. O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres? Negando tal questão, convido o aluno Richard a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, meu nome é Richard e vim falar que a ideia do homem ser mais agressivo é um dado biológico contestável. Essa agressividade não é natural do homem, ela é ensinada, cultivada e reforçada socialmente no nosso meio. Primeiramente, desde a infância, meninos e meninas recebem influências bem diferentes. Quando um garoto empurra alguém, normalmente se ouve que isso é uma coisa típica de menino. Quando acontece com uma menina, se fala que isso não é uma coisa de mocinha. Assim, conseguimos ensinar aos meninos que a força é permitida e que emoções como essas devem ser escondidas. Mas como diz Sartre, o ser humano ele é condenado a ser livre. E isso significa que nenhum homem é obrigado a escolher a violência. Mesmo com pressões sociais, a agressividade ela é uma escolha e não um destino. Judith Lorber, em Paradoxos do Gênero, mostra como brincadeiras e cores, ou até mesmo brinquedos, já definem meninos e meninas desde o berço. Como disse Richard Connell, em Masculinidades, também explica que nossa cultura moldou a masculinidade como um sinônimo de dominação. Essa construção social é até mesmo histórica. Em Esparta, meninos com até 7 anos de idade eram convocados para os quartéis, para ser como ferramentas de guerra contra Atenas. Corpos e mentes treinados apenas para combater. Embora hoje vivemos um outro contexto, ainda vemos homens preparados para lutar, como policiais e militares, enquanto profissões que exigem cuidado normalmente seguem sendo associadas às mulheres. Albert Bandura, em seus estudos de aprendizagem social, comprovou que as crianças copiam comportamentos que observam na sua casa, no seu ambiente familiar. Se valorizarmos realmente a agressividade masculina, os meninos a incorporarão como modelo de sucesso. E não se trata apenas de cultura humana. Jacob Negray e os colaboradores encontraram em chimpanzés selvagens com altos níveis de testosterona que só atacam quando a hierarquia social a autoriza. A testosterona sozinha, ela não é capaz de impulsionar a violência. É a sociedade que consegue comprovar o ataque. Se a chimpanzés depende de regras sociais, por que insistir em atribuir ao homem um instinto de violência? O que vemos é um projeto cultural, não uma lei da natureza. E como todo projeto, ele pode ser transformado. A coragem ela não é bater. A coragem é ouvir, é dialogar e cuidar. Para desconstruir essa sociedade armada, essa masculinidade armada, precisamos oferecer aos meninos novos modelos, como pais, professores e personagens empáticos, públicos que sejam fortes e
com forte educação emocional desde cedo. E um ambiente também que valoriza a gentileza tanto quanto a força. Portanto, a agressividade masculina não é um destino, é uma construção social e toda construção pode e deve ser reformulada. Muito obrigado. Muito bem, primeiras séries. Vocês estão arrasando. Ótimos argumentos. Parabéns. Então nós vamos fechar agora. Depois é a pausa, Dani? Depois desse ou mais um? Mais um, tá bom. Então, vamos dar continuidade aí à última rodada desse segundo debate, nesta manhã. O homem é naturalmente mais violento do que as mulheres. A aluna Marjorie afirmará tal questão. Bom dia a todos, meu nome é Marjorie e antes de tudo gostaria de responder a pergunta que minha colega Maria Júlia fez. A constante estatística de certos comportamentos ao redor do mundo não apenas dificilmente pode ser explicada apenas pela cultura, já que apresentam padrões muito semelhantes. Gostaria de começar a reforçar nossa tese sobre uma perspectiva histórica, cultural e filosófica. Ao longo da história, as figuras associadas à violência, guerreiros, soldados, líderes militares e chefes tribais, foram predominantemente masculinas. Os homens protagonizaram conflitos, conquistas e disputas por poder, não apenas por influência social, mas também por disposições naturais que, ao longo dos séculos, evidenciaram maior inclinação masculina para tal risco, confronto físico e a resolução de conflitos pela força. Essa percepção é reforçada por pensadores clássicos da filosofia ocidental. Aristóteles, por exemplo, afirmava que o homem, por natureza, é mais inclinado à ação, ao domínio e à agressividade, enquanto a mulher se volta mais ao cuidado e à preservação da vida. Ainda que possamos questioná-la hoje, essa visão reflete percepções recorrentes em diversas culturas e épocas, indicando padrões historicamente observáveis. Thomas Hobbes, em Leviatã, identificou 3 causas principais dessa discórdia: competição, desconfiança e glória. Segundo ele, embora a violência possa existir em ambos sexos, manifesta-se de forma mais frequente e intensa entre os homens. Da mesma forma que Rousseau, mesmo defendendo a bondade e natural do ser humano, reconhecia que o homem era mais propenso e impulsivo a agir movido pelas paixões, o que inclui o comportamento mais violento. Além disso, mesmo em sociedades matriarcais ou igualitárias, não há registros consistentes de mulheres organizadas sistematicamente para a prática da violência, como exércitos ou gangues. Embora existam episódios pontuais de mulheres em batalhas ou revoltas, são exceções diante da regularidade histórica de organizações masculinas voltadas para o uso da força. Portanto, não se trata de negar a influência social sobre os comportamentos, mas de reconhecer que existe também uma predisposição natural masculina para a violência, evidenciada na história, na filosofia, na biologia e nas estatísticas. Compreender essa predisposição não significa justificá-la, mas reconhecer suas raízes para enfrentá-la e buscar a sociedade mais justa e segura para todos. Muito obrigada. Muito bem. Para finalizar esse segundo debate nesta manhã, convido a aluna Amanda, do grupo Voz Suprema, a negar que o homem é naturalmente mais violento do que as mulheres. Bom dia a todos. É hora de pensar, encarar verdades e debater com coragem um tema que merece a nossa atenção. Para começar, dizer que os homens são naturalmente violentos que as mulheres é ignorar fatores sociais, históricos e culturais que influenciam profundamente o comportamento humano. Não é só o corpo ou o cérebro que determinam nossas ações. O meio em que crescemos, o que aprendemos desde pequenos e o que a sociedade espera de nós também molda quem somos. Um exemplo evidente é do neurocientista James Fallon, que descobriu por acaso que tinha características cerebrais genéticas e típicas de psicopatas, os mesmos que ele estudava em criminosos violentos. Só que ele nunca cometeu nenhum crime. Pelo contrário, teve uma vida normal, com família e carreira. Isso mostra que o cérebro pode até ter predisposições, mas o ambiente e as escolhas pessoais fazem toda a diferença. Desde pequenos, meninos são incentivados a resolver conflitos com agressividade, enquanto meninas são ensinadas a controlar emoções e agir com empatia.
Esses padrões são reforçados em todo o tempo, nas brincadeiras, nas escolas e nas mídias. Crescemos acreditando que homem de verdade é aquele que impõe respeito, que não leva desaforo para casa. Ou seja, são aprendizados, não são instintos. Além disso, quando olhamos para dados, vemos que a violência praticada por homens não é constante ao longo da história, ou igual em todos os lugares do mundo. Isso muda conforme a cultura, a educação e até o contexto econômico. Se fosse algo puramente biológico, esses números seriam sempre os mesmos. Portanto, é preciso questionar essas ideias prontas. Dizer que os homens são violentos por natureza é uma forma de naturalizar comportamento que, na verdade, são ensinados e reforçados por séculos. E se é algo aprendido, também pode ser desaprendido. A violência não é destino, é construção. O mais importante é haver espaço para uma nova forma de pensar sobre a masculinidade e violência. Em vez de aceitar explicações que simplificam um problema tão complexo, é preciso olhar para as causas reais, promover educação emocional desde a infância e incentivar relações mais saudáveis entre meninos e meninas. Ao reformular esse debate, não estamos apenas discutindo gênero, mas construindo caminhos para uma nova convivência mais respeitosa, empática e consciente. Encerrar esse ciclo de violência passa por compreender que mudanças duradouras começam no modo como educamos, escutamos e enxergamos uns aos outros. Agradeço a todos pela escuta e participação. Finalizamos o debate, mas que a reflexão continue além dessas palavras. Muito obrigada. Muito bem, gostaria de mais palmas aí para as primeiras séries, para a primeira série B. Eles foram muito corajosos e mandaram muito bem, foram excelentes, parabéns, viu? Podem se retirar, tá bom? Muito obrigado, meninos e meninas. Parabéns, parabéns. E aí, galera, gostaram? Tá bacana, né? Tá muito legal. Os alunos foram realmente muito engajados, né? Fizeram aí argumentos belíssimos, tá bom? Então, gente, nós vamos ter o terceiro debate agora, 9h45, tá bom? Depois desse debate nós vamos ter o lanchinho, beleza? Agora acho que a galera já está com fome aí. Palmas aí, palmas pro lanchinho, aê, boa! Isso aí, ó. Nosso estômago já está roncando, né, Edrinhas? Tá gostando do que você está vendo, Edras? Ótimo. Jurados, o que vocês estão achando? Tá legal, bacana. Nossa psicóloga, Érica, o que você achou desse último tema? Bem polêmico, né? Entra bem na questão da psicologia. Muito bem, gente. Agora nós vamos para o terceiro debate desta manhã. Um tema aí atual, né? Envolve aí influenciadores, envolve muito dinheiro, envolve esporte. Aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil, né? Afirmando isso, nós temos o grupo Café com Farpas. Esse grupo ele é composto pelo Rafael, Lívia, Otávio, Lavínia. Muito bem. Nós tínhamos mais um aluno, infelizmente ele não veio, o Max. Depois nós vamos conversar com ele, porque ele não veio, né? Mas enfim, o grupo está aí, se esforçou, se dedicou, se reconfigurou. Parabéns aí pela resiliência, tá bom, grupo? Muito bem, agora nós temos os aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil. O grupo dos maiêuticos negará tal questão. Convido agora os alunos Gabriel, Maria Eduarda, Ana Lia, Ariadne e Vivian. Palmas para eles! Então, como eu falei, gente, são temas atuais, polêmicos, que estão sendo discutidos em toda a sociedade. E é muito legal ver esses alunos se atualizando e buscando argumentos. Então, estão prontos? Belezinha? Vamos lá. Aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil? Afirmando tal questão, convido o aluno Rafael, do grupo Café com Farpas, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Rafael, eu faço o grupo do time Café com Farpas e hoje eu vim defender esse tema. Bom, para começar, eu quero
dizer que, no cenário atual econômico brasileiro, as casas de apostas exercem uma grande influência crescente, onde bilhões de reais são movimentados diariamente. Embora esse setor ele seja frequentemente defendido por ser uma nova forma de arrecadação e entretenimento, na verdade, apenas agrava um dos principais problemas que atualmente o Brasil frequenta, que é a desigualdade social. Para comprovar este fato, eu quero trazer duas reportagens. A primeira sendo da Quaest, onde 74% da população brasileira pertence à classe baixa e 67% à classe média. Isso evidencia a vulnerabilidade econômica generalizada no nosso país. E neste mesmo contexto, uma matéria do G1, juntamente com estimativas do Banco Central, diz que os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões por mês em casas de apostas online. Este dado alarmante vai mostrar que as camadas mais frágeis da nossa população são levadas a um ciclo perigoso e alarmante de vício e perda, onde a aposta vai surgir como uma forma de ganhar dinheiro rápido e, na verdade, leva a destruições familiares, perda de patrimônios e, principalmente, a agravação da desigualdade social. Alguns anos atrás, um filósofo alertava sobre isso, Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra acorrentado. Neste caso, a corrente vão ser o sistema exploratório das casas de apostas, que prende justamente os mais desesperados, vendendo a falsa ideia de que a liberdade financeira, enquanto os acorrentem uma espiral de dependência e ruína. Portanto, eu posso afirmar que a proibição das casas de apostas não é uma medida moral, mas sim uma ação necessária para se preservar a dignidade social e econômica da maioria da população brasileira. Afinal, que tipo de nação queremos ser? Uma que lucra com o desespero do seu povo ou uma que protege seu cidadão da exploração disfarçada de oportunidade? Muito obrigado. Aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil? Ligando tal questão, o aluno Gabriel, do grupo Os Maêuticos, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel Balassori, do grupo Os Maêuticos, e eu vou defender o contra a proibição do site de aposta. Para começar, eu quero contextualizar um pouco. Os jogos de aposta esses foram popularizados no Brasil. Desde que foram popularizados, eles sempre foram muito presentes na vida dos brasileiros. Mesmo com a proibição, eles não deixaram de ser populares. Os apostadores, como era proibido, eles não tinham quem a recorrer, caso de irregularidades. Por exemplo, se o dinheiro não chegava na conta deles, a quem eles poderiam recorrer? Nisso, surgiu um caminho para o surgimento do crime organizado, que sem ter alguém para representar as casas de aposta, eram eles que comandavam. Apenas em 2018 foi quando surgiu a ideia de liberação das casas de aposta. A lei elaborou que liberou as bets e previa a regulamentação do setor. Porém, com a troca de governo, essa pauta nunca foi prosseguida, criando um cenário que houve a liberação, só que sem regras que a regem. Isso acabou gerando uma zona cinzenta da legislação, onde caíam em casas em paraísos fiscais, que são países com baixa taxa de impostos e fiscalização, fazendo com que o dinheiro ia para outros países e não acabava indo para o Brasil. Ou seja, não adianta nada permitir sem regrar e sem regulamentar. A partir disso, torna-se claro que para que as casas de aposta permaneçam no Brasil, é necessário uma regulamentação, para que as pessoas tenham segurança em apostar ou em o seguro do dinheiro, se vai realmente cair na conta delas. Diante de tudo isso que eu vou falar, o meu grupo vai aprofundar mais para frente. Eu gostaria de indagar todos com uma questão. A gente vai fechar o olho para o fato de que a proibição não impede ninguém de jogar, apenas torna tudo mais perigoso e mais injusto e menos transparente. É isso. Obrigado. Os aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil? Convido a aluna Lívia, do grupo Café com Farpas, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, meu nome é Lívia e hoje venho falar de um assunto urgente e precisa da nossa atenção. As plataformas de apostas
causam impactos negativos para a sociedade brasileira, incluindo dependência e vício, danos econômicos, prejuízo social e criminalidade. Diante desses fatores, a proibição dessas plataformas seria uma estratégia eficaz e essencial para promover a saúde mental e o bem-estar dos cidadãos. Além disso, a exposição precoce aos jogos de azar representa uma grave ameaça à juventude brasileira. O vício pode provocar sérios problemas financeiros, emocionais e sociais. Soma-se isso à ausência de uma regulamentação eficaz que permite que essas empresas atuem de maneira exploratória, atingindo principalmente os mais vulneráveis. Portanto, é indispensável adotar medidas firmes para proteger os jovens e garantir que tenham acesso a oportunidades mais seguras e saudáveis. Suspender o funcionamento dessas plataformas é uma ação necessária para evitar prejuízos irreversíveis e assegurar um futuro mais promissor para as próximas gerações. Obrigada pela oportunidade. Aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil. Negando tal questão, a aluna Maria Eduarda do grupo Os Maiúticos fará uso da palavra. Bom dia a todos, sou a Maria Eduarda Carlone e darei continuidade na ideia desenvolvida pelo meu grupo. A regulamentação das apostas não interessa apenas aos apoiadores, mas também às empresas e o próprio Estado. Quando as regras atendem tanto o setor público quanto o privado, garantem mais seguranças, aprovação de órgãos públicos quanto privados. Um controle mais eficiente por parte das empresas. Com regras claras, as empresas seriam obrigadas, por exemplo, a ter sede no Brasil e uma representatividade legal no país. Quando existem regras bem definidas, tudo fica mais seguro. Outro ponto importante é a taxação das apostas, assim como já acontece com as loterias. Parte do dinheiro arrecadado poderia ser investido em áreas como educação, saúde, segurança e até em programa de apoio à população em situação de risco. A regulamentação também movimenta a economia, gera empregos e ajuda a combater o crime, como o funcionamento de casas clandestinas e a lavagem de dinheiro. Com isso, o jogo se torna mais seguro e justo para todos. Regulamentadas ou não, as casas de apostas continuam existindo. A diferença é que com a regulamentação, a prática pode acontecer com a proteção, responsabilidade e foco da redução de danos. Como apontada pela Associação Nacional de Jogos, abre aspas, restringir esta operação é um risco a ser evitado, pois daria margem para que empresas ilegais e sem compromissos com os jogos responsáveis atendam a esta demanda. Fecha aspas. Quando o Estado proíbe, em vez de regulamentar, acaba empurrando a prática para a ilegalidade. E quem mais sofre com isso não são os grandes apostadores, mas os trabalhadores comuns, que perdem o dinheiro de escolhas, de participar e de se proteger. E agora eu queria deixar uma reflexão para a plateia e até para os meus oponentes. Não seria melhor estabelecer regras claras e oferecer apoio do que fingir que o problema não existe e deixá-lo crescer às escondidas? Obrigada. Muito bem. Os aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil. O aluno Otávio afirmará tal questão. Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Cândido Soares e eu irei falar sobre os aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil. Segundo a Lei 13756 de 2018, lei que regulou as apostas de cotas fixas, que, segundo o PL, a loteria de aposta de cota fixa é um sistema de apostas que inclui eventos virtuais, jogos online e eventos reais temáticas esportivas. Foi a lei que abriu espaço para as empresas de fora se estruturassem aqui, permitindo-as que explorassem dos serviços de cotas fixas em um ambiente em que elas eram permitidas, mas não regulamentadas. Esta lei propunha um comando legal com um tempo limite de até 4 anos para pesquisas e regulamentações. Entretanto, isso não foi feito e de 2018 para 2023 houve um crescimento das casas de apostas no Brasil. E com isso também, uma enorme utilização da mídia para manipular e gerar uma visão positiva sobre as bets, através de influenciadores que gravavam vídeos ensinando a como depositar, receber o dinheiro e sacá-lo.
Tudo isso em apenas um clique. Na verdade, 2, pois antes mesmo de ensinar seus próprios fãs como receber o dinheiro, eles tudo isso em apenas um clique. Na verdade, 2, pois antes mesmo de ensinar os fãs o quão fácil era receber o dinheiro, eles fazem clicar em um link que os direciona para o site. Link esse que, dependendo do contrato, poderia sim pagar o próprio influencer a cada perca de seus telespectadores. Além disso, investigações provaram que contas utilizadas para propagandas não são contas reais, e sim contas que a própria empresa fornecia para os influencers. Ou seja, a falta de regulamentação ocorrida entre os períodos de 2018 a 2023 permitiu que a população fosse exposta a mentiras e a roubos de maneira descarada e sem devida proteção legal. E agora, com a aprovação da Lei 14.790 em dezembro de 2023, iniciou-se uma tentativa de restrição e regulamentação às tais. Mas, diante tanta omissão que ocorreu durante esses 5 anos, famílias foram afetadas e destruídas. Não é apenas uma lei que retirará todos os efeitos gerados, pois de 2.100 casas de apostas atuantes aqui no Brasil, somente 93 são regulamentadas. E, se não conseguimos nem regulamentar 10% das casas de apostas atuantes... O seu tempo acabou. Muito obrigado. Aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil? Negando tal questão, convido a aluna Ana Lia, do grupo Os Maiêuticos, para fazer uso da palavra. Bom dia, eu sou a Ana Lia e eu queria começar pontuando que se fala muito das pessoas que sofrem com o vício das apostas. E com razão, mas é preciso esclarecer que a única maneira de você reintegrar socialmente essas pessoas é através da regulamentação, visto que a proibição já se mostrou ineficaz. Os indivíduos dependentes e doentes vão apostar sendo essa medida legal ou não. O presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal, que é o Magno José Santos de Souza, fala que, abre aspas, o comportamento patológico vai existir tanto no jogo legalizado e controlado, quanto no ilegal e clandestino. A vantagem do jogo regulado é que você pode ter política pública para tratamento. Fecha aspas. Então, a partir disso, a regulamentação protege a população. Tem como o Estado olhar sobre a população, prestar serviço para o afetado e para a sua família, para o viciado. Você consegue tomar medidas que impedem gastar o que não se tem, opções de autobloqueio. Tudo isso era impossível com a proibição, porque se deixava o indivíduo viciado como independente das suas patologias. Então, como se ele não tivesse algo que o levasse ao vício. Então, como era ilegal, não tinha onde ele recorrer, não tinha como o Estado olhar sobre ele. Além disso, outra coisa importante que eu queria destacar é que as adversidades que o país tem com as apostas são sintomas de uma sociedade doente, são ramificações de problemas na estrutura do país. Então, esse sufoco que se tem, ele é oriundo de problemas na educação, na infraestrutura, desigualdade social, violência, desigualdade racial, econômica, geográfica, tudo isso. Então, quando você vilaniza as apostas, você foca somente nesse aspecto do jogo em si, você está virando as costas para cicatrizes que sempre estiveram inseridas no país, para coisas que ferem o âmago da nação e dos seus indivíduos. De certa forma, é uma maneira de estancar a hemorragia com curativo. Para concluir, o que eu e o meu grupo estão batendo na tecla desde o começo, é que é muito mais eficaz você reenfrentar o problema, regulamentar o problema, conscientizar a população, enfrentar as raízes dessa problemática, do que simplesmente proibir, do que simplesmente virar as costas. Tendo em vista que milhões de brasileiros apostavam e ainda apostam no Brasil. O que a gente precisa é de medidas que protejam os mais vulneráveis. Obrigada. Muito bem. Para finalizar este terceiro debate, aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil?
a aluna Lavínia fará uso da palavra. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Lavínia e hoje venho finalizar falando sobre um problema real. O avanço descontrolado das casas de apostas no Brasil, um fenômeno que deve ser banido com urgência. Dados do Hospital das Clínicas, USP, apontam que houve um aumento significativo nos casos de ludopatia, o vício em jogos. Aumento esse de 1,6% em apenas 3 anos. São 2 milhões de brasileiros já afetados, pessoas comuns como eu e você, que perderam tudo, seus bens, sua família e, em alguns casos, até a própria vida. Só em 2024, beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 milhões de reais em casas de apostas online. Isso não se trata apenas de um escândalo social, como também de uma tragédia exploração econômica. Tá? Isso não se trata apenas de um escândalo econômico, como também de uma tragédia social. E é necessário dizer com todas as letras. Não é uma escolha pessoal, é exploração psicológica. Essas plataformas são arquitetadas para viciar, manipular e lucrar em cima da vulnerabilidade humana. Segundo o Instituto Locomotiva, 86% dos apostadores estão endividados, milhares perdendo seus bens, perdendo o emprego e enfrentando colapsos familiares. Enquanto isso, as casas de apostas lucram bilhões por ano com sedes fora do país, sem responsabilidade social ou moral. A filósofa Hannah Arendt nos alertava sobre o perigo de aceitarmos o mal como parte do nosso cotidiano. E é exatamente isso que estamos fazendo ao aceitarmos que essas estruturas cresçam. Estamos normalizando a destruição da dignidade humana. Apostar não é liberdade. Apostar hoje é cair num sistema que rouba ações, destrói lares e isola o ser humano numa espiral de culpa, solidão e desespero. Se hoje você acha que isso não vai te afetar, lembre-se, ninguém acorda viciado. Tudo começa com um clique, com um ganho ilusório e termina com a perca de tudo. Apostar não é um negócio. Apostar é uma armadilha e armadilhas precisam ser desativadas. Por isso, defendo aqui com responsabilidade e coragem que sim, as casas de apostas devem ser banidas no Brasil. Pela saúde pública, pela dignidade das famílias e pela proteção do ser humano a uma indústria que o reduz a um número. Um número que só se vale quando perde. Muito obrigada e um bom dia a todos. Muito bem, agora nós vamos para a última debatedora. Os aplicativos e jogos de azar devem ser proibidos no Brasil? Negando tal questão do Grupos Maiêuticos, a Ariadne fechará o debate. Bom dia a todos aqui presentes. Eu me chamo Ariadne e hoje, juntamente no meu grupo, eu vou defender a tese de que os aplicativos de apostas não têm que ser proibidos, mas sim regulamentados para o ganho integral da sociedade. Explícitos dos dados levantados por outros debatedores, é possível resumir o motivo da regulamentação ser uma solução. Ela retira esse setor das mãos do crime e volta ao benefício social. Mas como fazer isso? E os vícios e as propagandas envolvidas? Bem, segundo lugar, é importante ressaltar que, se há como argumento contrário o fato de muitos jogos causarem vícios e destruírem vidas, lembrem-se de itens que têm as mesmas características, mas são legalizados, como cigarro e principalmente as bebidas alcoólicas. Ambos envolvem perdas monetárias, familiares, sociais e outros fatores que estão enraizados em nossa sociedade como tumores, mas continuam irrestritos, mesmo com as consequências do seu consumo. Mas suas propagandas são limitadas em relação aos meios de comunicação, horários, público-alvo e não são associadas a benefícios materiais ou sociais, também conscientizando a população sobre seus malefícios. Itens a serem considerados quando tratando da propagação das publicidades das jogatinas. Além disso, esses itens são tributados e geram impostos ao Estado, que pode utilizá-los para ajudar em diversos meios sociais. E falando de impostos, apenas nos primeiros 5 meses de 2025 foram arrecadados aproximadamente 3,03 bilhões de reais por conta dos jogos de apostas. E vocês têm noção desse valor se ele voltasse para nós? Com eles, seria possível comprar 60 milhões de doses de vacina contra a gripe, construir 37.500 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, e investir em saúde, educação e bem-estar social, tão como na ajuda médica, aqueles que lidam com a tal chamada ludopatia. Patologia que torna o ato de apostar e jogar compulsório e incontrolável, além de auxiliar as suas famílias.
Tendo tais fatos em mente, é necessário analisar que os projetos de lei referentes à regulamentação de tais bets, com a portaria SPA/MF, número 1207, de 29 de julho de 2024, visam impedir que o dinheiro investido pelos participantes vá parar em paraísos fiscais ou em esquemas de lavagem de dinheiro, que ele circule no escuro, enquanto milhões de pessoas são enganadas. Portanto, não há benefícios na proibição, mas sim o acobertamento de problemas reais, que tornam tudo mais instável por meio do crime e da não regulamentação de tais aplicativos e jogos. Enquanto o povo é cegado com falsas premissas de que, ao banir algo, isso será esquecido e terá seus problemas causados pela falta de competência política e comunitária resolvidos, mostrando assim uma visão ilusória sobre o tema desse debate. E para finalizar, tenho certeza de que muitos de vocês já foram tentados a apostar ou até já apostaram. Apostam comigo? Muito obrigada. Parabéns mais uma vez, aí os grupos arrasaram. Lembrando, né, que o melhor debatedor das duas fases levará para casa um Kindle aí, ó, da Amazon, para poder aprofundar as leituras aí, né? Parabéns, viu? Vocês arrasaram, excelentes. Podem se retirar. Muito obrigado. Palmas para eles, gente.